Olá, pessoal! Na aula de hoje, aprenderemos um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, que faz parte da análise combinatória. Inicialmente, é importante sabermos que a análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Vamos ver uma situação de contagem? Periclésio tem 4 camisas: amarela, vermelha, preta e verde, e 3 calças: preta, branca e azul. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir, usando sempre uma calça e uma camisa? Para resolvermos o problema, vamos usar um esquema chamado de árvore de possibilidades. Observe que para cada camisa amarela, temos 3 possibilidades de calças. Pode ser usada uma camisa amarela com uma calça preta, branca ou azul. Da mesma forma, para a camisa vermelha temos 3 combinações possíveis com as calças. Para cada camisa preta são possíveis 3 combinações com as calças. E por último, para cada camisa verde temos 3 possíveis combinações com as calças. Desta forma, podemos apresentar essas possibilidades usando este esquema, que é chamado de árvore de possibilidades. Veja que nele podemos observar claramente todas as combinações possíveis. Assim, fica claro que Periclésio poderá vestir-se usando sempre uma calça e uma camisa de 12 maneiras. Você deve ter observado que para fazer a contagem nesse tipo de situação não é trabalhoso, porém, na maior parte dos casos é bastante trabalhoso. Dessa forma, aprenderemos uma maneira de determinar o número de possibilidades de ocorrência de um evento sem a necessidade de descrever todas as possibilidades. No caso do exemplo anterior, há 4 possibilidades de escolhermos as camisas e para cada uma delas temos 3 possibilidades de escolhermos as calças. Logo, o número total de maneiras diferentes de Periclésio se vestir pode ser calculado efetuando-se uma multiplicação. Esta maneira de calcularmos é chamada de princípio fundamental da contagem. De acordo com o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto, que é a multiplicação, entre as possibilidades de cada conjunto. Vamos ver uma aplicação desse princípio fundamental? No cardápio de um restaurante, há opções de 4 tipos de saladas, 6 tipos de carne, 8 tipos de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um tipo de carne, uma bebida e uma sobremesa. Quantas combinações possíveis a pessoa tem à sua disposição? Observe que para cada tipo de salada, há 6 possibilidades de carne. Para cada tipo de carne, há 8 tipos de bebidas. Para cada tipo de bebida, há 3 tipos de sobremesas. Portanto, podemos usar o princípio fundamental da contagem para determinar o número de possibilidades. Assim, efetuando-se a multiplicação, chegamos ao total de 576 combinações. Vejamos uma outra situação. No sistema de numeração decimal, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Veja alguns exemplos de números que podem ser formados: 222, 569, 326, 402 e etc. Porém, números com 0 na frente não são considerados números de 3 algarismos. Por exemplo, 0,25, 0,33 ou mesmo 0,97. Além disso, é importante lembrarmos que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos representar esses números de 3 algarismos assim: centena, dezena e unidade. Veja que é possível usar apenas 9 algarismos nas centenas, pois não consideramos o zero. Podemos usar 10 algarismos nas dezenas e podemos usar 10 algarismos nas unidades. Agora, usando o princípio fundamental da contagem, efetuamos a multiplicação entre esses valores e chegamos ao total de 900 números. Veja este último exemplo. No sistema de numeração decimal, quantos números de 3 algarismos podemos formar sem repetição de algarismos? Observe alguns exemplos de números que podem ser formados nessa situação: 321,
198, 326, 402 e etc. Porém, não podemos usar números com algarismos repetidos, por exemplo, 333, 122, 303, mas vamos representar esses números de 3 algarismos assim: centena, dezena e unidade. Podemos usar nas centenas 9 algarismos, pois não consideramos o zero. Podemos usar nas dezenas apenas 9 algarismos, pois um desses algarismos já foi usado nas centenas. E é possível usar nas unidades apenas 8 algarismos, pois um deles foi usado nas centenas e o outro nas dezenas. Agora, usando o princípio fundamental da contagem, efetuamos a multiplicação entre esses valores e chegamos ao total de 648 números. Para finalizar, é importante que você refaça os exemplos apresentados nesta aula para verificar se você entendeu. E lembre-se também de inscrever-se no canal. Até mais, pessoal!